pela oportunidade, pelo convite. Vamos ler o texto, depois eu falo um pouquinho mais com a igreja. Vamos ler a mesma versão? Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Prossiga. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vá aos vasos e beba do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondendo Boaz, disse-lhe: bem sei que me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixastes o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que antes não conhecestes. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Só até aqui, toma o seu assento. Pastor Edmal dizia que tem 2 lugares que é difícil de pregar: aqui e na sede. Aqui ainda, eu vou te falar que é um pouquinho mais fácil, porque eu fico olhando para o pastor Edmar, né? Agora, você pregar e sem saber a reação do bispo aqui atrás, se ele está gostando, se ele está aprovando. Porque lá é o seguinte, irmãos, a gente aprendeu lá. Primeiro, todo obreiro não suba despreparado, porque se você subir, uma hora ou outra você vai passar uma vergonha. Porque lá funciona assim: faltando 10 minutos para a palavra, o bispo olha assim: vamos ouvir um louvor com o irmão Arthur, e a palavra está com o pastor Henrique. Você tem que se virar em 10 minutos, irmão, e ter a palavra. Segunda coisa, pregue 30 minutos, não precisa pregar mais que isso. Culto de domingo, pregue 30 minutos. 30 minutos você resolve a vida de quem você quiser, você prega o que você quiser. Então, quando dá 20 minutos de mensagem, você ouve uma voz saindo atrás de você assim: amém, amém. É o primeiro sinal. 25 minutos de mensagem: amém, amém. Irmão, deu 30, você está embromando. Você percebe a igreja levantando. Você olha para trás, o bispo está assim, ó. Então me empresta o seu coração por 20 e poucos minutos, que eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja, amém? Olhe para cá, meus irmãos, o que fazer em tempo de crise? Ou em tempo de crise, o que fazer? No capítulo 1 desse livro que eu li, vai dizer que uma grande crise se instalou em Belém. A fome chegou em Belém, ao ponto das pessoas começarem a se mudar para outras terras, a procurarem outros lugares, porque o ser humano é assim, a gente tem a tendência de querer fugir em tempo de crise. A Bíblia vai dizer que um homem chamado Elimeleque, ele pega a sua esposa, ele pega os seus filhos e foge da crise. E ele foge sem nenhuma direção de Deus. Ele pega a sua esposa, ele pega os seus filhos e foge, porque é natural a gente querer fugir da crise. Só que nessa noite nós vamos entender que às vezes é melhor você enfrentar a crise do que sair sem uma direção de Deus. Então que Deus seja o Deus da sua direção, que Deus seja o Deus das tuas mudanças, que Deus seja o Deus do seu sim e do teu não, porque uma decisão errada, você pode comprometer toda a sua família. A Bíblia vai dizer, pastor Edmar, que quando ele chega lá, quando ele chega nas terras de Moab,
Um tempo depois, lá, pastor Maurício, ele morre. Lá os seus 2 filhos também morrem. E uma notícia chega em Moabe. Qual foi a notícia, pastor? A notícia foi: o povo lá de Belém foi visitado por Deus. Deus visitou o seu povo, dando-lhe pão. Irmão, o que eu vou falar aqui tem um gostinho de bezetacil, mas é algo de Deus para muita gente que está aqui e para mim também. Muita gente vai se arrepender de ter tomado uma decisão, de ter saído de Belém sem nenhuma direção de Deus. Muita gente vai olhar e vai dizer assim: por que eu saí sem nenhuma direção? Cuidado, irmão, não tome decisão sem antes ouvir a voz de Deus. Agora a Ruth está viúva, a Noemi está viúva, as suas noras estão viúvas, ela já está velha, cansada. Ela faz uma reunião de família, ela reúne as suas noras e diz assim: minhas filhas, vem cá, eu já estou velha, nós estamos numa crise tremenda. Eu queria pedir para vocês viverem a vida de vocês. Volta para o seu povo, volta para a sua terra, volta a servir os seus deuses. Eu já estou velha, mesmo se eu tivesse um filho, não daria tempo de vocês esperarem para se casar com eles. Então vai. A Bíblia vai dizer que a órfã, uma de suas noras, se desesperou, começou a chorar, se aproximou da sua sogra e disse assim: minha sogra, a senhora tem razão, a crise está feia. E o texto diz que ela, com um beijo, se despede da sua sogra. Irmão, posso falar uma outra verdade? Pessoas vão te deixar nas crises. Pode preparar o seu coração. Quando a crise chegar, não é todo mundo que vai ficar do seu lado. Só que a Bíblia diz que uma nora com um beijo se despediu, mas a Bíblia vai dizer que a Ruth se apegou à sua sogra. Ela diz assim: minha sogra, eu não te deixarei. Aonde a senhora dormiu, eu vou dormir. Aonde a senhora comeu, eu vou comer. Para onde a senhora foi, eu vou. Ela diz assim: minha filha, você está dizendo que vai dormir onde eu vou dormir? Eu não tenho nem aonde dormir. Você está dizendo que vai comer onde eu comer? Eu não tenho onde comer. Eu não tenho futuro para vocês. E mesmo, eu estou voltando para Belém, mas quando eu sair de lá nós vendemos tudo, não tenho nada. Eu não tenho nada para te oferecer. A Ruth olha para ela e diz assim: a senhora que pensa que não tem. Eu vou com a senhora com uma condição. Qual é a condição, minha filha? Primeiro, o teu povo, aleluia, será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ela está dizendo assim: minha sogra, a senhora está velha, a senhora não tem saúde, a senhora não tem fazenda, a senhora pode não ter o que comer, a senhora não tem riqueza, mas a senhora tem algo que eu preciso demais. A senhora tem um Deus, e é o teu Deus que eu quero. Levante a mão para o céu, só quem tem Deus. Quem tem Deus não precisa ter fazenda, quem tem Deus não precisa ter riqueza, quem tem Deus não precisa ter muito dinheiro, quem tem Deus não precisa ter muita coisa, mas quem tem Deus ao mesmo tempo tem tudo. Levanta a tua boca, a tua mão e adore, porque você tem um Deus. Ainda que esteja na crise, Deus está com você. Irmão, Ruth e Orfa fala de 2 tipos de gente que tem na igreja: os envolvidos e os comprometidos. Diga comigo: envolvido e os comprometidos. Os envolvidos é aquele tipo de gente que se envolve em tudo da igreja. Ele se envolve nos departamentos, ele se envolve no louvor, ele se envolve nos trabalhos da igreja,
mas quando a crise chega, com um beijo, ele se despede de você. Eu não sei o pastor Edmar, mas eu posso falar, só me autoriza a falar aqui, pastor? Eu estou um pouco cansado da palavra novo ciclo. Vocês não cansaram, não? Novo ciclo. Eu tenho uma chave para a sua vida. Eu tenho um código que vai mudar a sua vida. De 0 a 1 milhão em menos de um mês. Irmão, onde é que esse povo está vivendo? Ah, pastor, eu estou saindo porque essa igreja não é compatível a mim mais. As coisas mudaram, os tempos modernizaram. É outro tipo de igreja agora. Aí alguém diz assim: irmão, não fique onde você é tolerado. Vem para onde você será celebrado. Irmão, sabe para onde você tem que ir? Aonde o Espírito Santo de Deus te conduzir. Não fica nem onde você é celebrado, nem onde você é tolerado. Fica onde Deus falar para você ficar. Porque é aí que Deus tem a bênção para você. É aí que Deus vai mudar a sua história. É o Espírito Santo de Deus que conduz a sua vida. Não é coach, não é livro de receita, não é nada disso. Aliás, todas as receitas de coach estão aqui de graça para você. Você não precisa gastar 3 mil num curso, não. Não que eu sou contra. Eu faço curso. Eu quero crescer. Eu quero aprender. Mas eu posso fazer tudo se eu deixar essa palavra de lado. Nada vai fluir na minha vida. Porque aqui está a chave que abre a porta que eu preciso. Agora Noemi vai voltar para Belém. Normalmente, quem sai da direção de Deus, sai cheio e volta vazio. Agora, quem sai na direção de Deus, sai vazio, mas chega cheio. A Noemi, ela saiu da fome de Belém e encontrou a fome em Moabe. Agora a Ruth está saindo da fome de Moabe e vai encontrar a colheita em Belém. O segredo é andar na direção do Espírito Santo de Deus. Elas chegaram, ela chama a sua nora e diz assim: minha filha, existe uma lei mosaica, um costume cultural, que no tempo de colheita, as pessoas vão colhendo e vão deixando as espigas nas pontas, chamado de rabisco, que é para os mais pobres, aqueles que não têm condições, ir atrás pegando aquilo que sobra. Então, minha filha, está aqui algumas sacolas, caça uma lavoura aí e traga algumas espigas para nós. Agora, a Ruth conhecia Belém? Não, ela era uma estrangeira. Ela não conhecia nada. Ela saiu. E a Bíblia vai dizer que ela chega no campo de um homem chamado Boaz. Ela sabia o endereço? Não. É porque quando o Espírito Santo de Deus está te conduzindo, você pode até estar na crise, mas Ele vai te enviar para o campo certo. Ele vai te enviar para o lugar da provisão. Aí ela chega lá, pastor Maurício, e começa a ir atrás dos segadores. O segador está na frente, colhendo as espigas e deixando as espigas na ponta. E ela vem atrás pegando aquilo que sobra. E é isso que tem muita gente que não entende, pastor Edmar. Às vezes Deus permite você, ou às vezes Deus coloca você lá atrás, e permite alguém na sua frente, com um cesto desse tamanho, cheio, e para testar a tua fé, Ele coloca você lá atrás, só colhendo o que sobra. Só que a Ruth não saiu do campo porque estava rendendo pouco. Ela não saiu porque estava colhendo pouco. Ela olha e diz assim: eu vou colher o que sobra, porque foi aqui que Deus me enviou, foi para esse lugar que o Espírito Santo de Deus me trouxe. Eu vou colhendo o que sobra. Quem está na frente porque o dono do campo colocou. E se o dono do campo colocou, quem sou eu para reclamar? Eu vou continuar onde Deus me colocou. E ela está lá colhendo o rabisco que sobra, e alguém na frente com o balaio cheio. Só que a Bíblia vai dizer que sem ela perceber, sem ela notar,
o texto diz que ela estava sendo observada pelo dono do campo. Diga para o teu irmão: o dono do campo está te observando. O dono do campo olhava e dizia assim: pastor Edmar, coitada, trabalha muito, né? Mas está ganhando tão pouco. Chega aqui cedinho, trabalhando demais e colhendo pouco. O dono do campo está te observando, meu irmão. Permaneça onde Deus te colocou. Porque você pode até começar no rabisco, mas lá na frente, no caminho que você está andando, colhendo rabisco, Deus está preparando uma grande provisão. Trabalha muito e ganha pouco, colhe pouco. Mas ela estava sendo observada pelo dono do campo. O dono do campo se aproximou dela, percebendo que ela tinha sede. Porque ela era o seguinte, irmão: os funcionários da fazenda que eram registrados, dava sede, ia lá no pote e bebia água. Chegava a hora do almoço, ia lá na mesa, pegava o pão, molhava no vinho e comia. Agora quem não era funcionário registrado, estava lá solto, irmão, não tinha direito a nada. Mas o dono do campo, observando ela, a postura dela, se aproximou dela e disse assim: minha filha, deixa eu dizer algo para você. Quando você sentir sede, pode ir lá nos vasos e beber, porque eu sou o dono do campo e estou liberando. Chegou a hora do almoço, ele percebeu que ela não tinha uma marmitinha, não tinha nada. Disse assim para ela: vai lá na mesa, minha filha, pega o pão, molha no vinho, pode comer. Eu sou o dono desse campo aqui. E eu estou liberando. Irmão, você pode estar na crise, mas de fome você não morre, de sede você não morre, porque o dono do campo está te observando, está vendo a sua luta. Ele disse para minha filha: eu conheço a sua história. Pastor Lélia, se tem uma coisa que o dono do campo respeita, é a nossa história. Ele disse: minha filha, eu conheço a sua história, eu conheço o seu currículo, eu sei de onde você veio, eu estou vendo o seu esforço todos os dias, chegando cedo no campo, trabalhando sem reclamar, trabalhando sem murmurar. Eu conheço a sua história, eu sou o dono do campo e estou liberando providência para a tua vida aqui. Está tudo liberado para você aqui. Você acha que Deus não conhece o seu esforço, meu irmão? Você acha que Deus não está vendo as suas lutas no dia a dia? Você acha que Deus não está acompanhando as suas madrugadas de oração, o seu esforço? Só que nessa hora, irmão, que você está na crise, o que mais aparece é gente de outro campo, dizendo assim: você vai ficar aí até quando? Você não está sendo valorizado aqui não, meu filho. Você está ganhando menos do que você merece. Irmão, não dá voz para o diabo. Não dá ouvido para o diabo, porque quem te conduziu para esse campo foi o Espírito Santo de Deus. Ah, mas como é que o Espírito Santo de Deus vai me conduzir para uma prova dessa? Quem é que conduziu Jesus para o deserto? Foi o diabo ou foi o Espírito Santo? Foi o Espírito Santo. Quem é que conduziu Jesus para um lugar alto e ofereceu tudo de bom dessa terra para ele? Foi o Espírito Santo ou foi o diabo? Foi o diabo. Então é melhor você estar no deserto com o Espírito Santo do que estar em lugares altos com o diabo. Fique no campo que Deus te colocou. Sempre que você está na crise, chega alguém te oferecendo coisa melhor, tentando te tirar do caminho que Deus te colocou. Permaneça no campo que o Espírito Santo de Deus te colocou. Ele olhou para ela e disse assim: minha filha, posso dizer algo para você? Não vá colher em outro campo, fica aqui. E os segadores estão na frente, ela está como? Atrás, pegando só o que sobra. Aí sem ela perceber, pastor Edmar,
A Bíblia vai dizer que o dono do campo foi nos segadores que estavam na frente e disse assim: está vendo aquela moça que está vindo ali atrás? Sim, senhor. Pois é, sem ela perceber, sem ela notar, balança o cesto e deixa cair algumas espigas. Eu estou falando com gente que entrou aqui dizendo: hoje eu paro, hoje eu desisto. E Deus me trouxe aqui para dizer: meu filho, minha filha, eu já fui no seu amanhã e já dei ordem aos anjos: balança o cesto, porque está vindo um crente fiel aí atrás, está vindo uma crente fiel aí atrás. Balança o cesto e derrama provisão no caminho dela. Tem provisão de Deus chegando na tua casa, tem provisão de Deus chegando na tua família, tem provisão de Deus chegando na tua mesa, tem provisão de Deus chegando na tua empresa. Ei, levante a mão para o céu, abra a tua boca, mistura glória a Deus com aleluia, aleluia com glória a Deus, e adore o Deus da provisão. Aleluia. Irmão, não para não, porque tem surpresa de Deus no teu caminho. Deus já foi no teu amanhã, Deus já foi no mês da frente, Deus já foi no ano que vem. Irmão, não desista, continue aonde Deus te colocou, porque nesta noite o cesto está sendo balançado e a provisão de Deus vai cair no teu caminho. Aí a Ruth está atrás, e o cesto balançando, e ela falando: o negócio hoje melhorou. Antigamente eu só pegava lá em cima, agora está caindo no chão. E foi enchendo sacola, e foi enchendo sacola, irmão. Ela chegou em casa com a sacola cheia. Quando ela chegou em casa, a sogra dela olhou para ela e falou: minha filha, onde é que você estava? Que colheita boa. Ela disse assim: minha sogra, eu não conheço muito bem aqui não, mas eu fui parar no campo de um homem chamado Boaz. Quando ela disse isso, a sogra levantou a mão e disse assim: minha filha, Deus é na sua vida. Esse homem é meu parente, ele é remidor da nossa família. Diga assim: Deus fala e Deus confirma. Boaz falou para ela assim: não saia deste campo. Quando ela chegou à noite na casa da sogra, sem a sogra saber nada, ela disse assim: minha filha, posso te dar um conselho? Pode, minha sogra. Permaneça neste campo, não saia deste campo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você acredita que tem surpresa do céu para a tua vida hoje? Irmão, continue no rabisco, porque Deus vai te dar água, Deus vai te dar pão, e vai fazer algumas espigas cair no teu caminho. Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra profética para a tua vida. Você não vai voltar para casa de sacola vazia, porque tem providência do céu chegando na tua vida hoje. Você acredita nessa palavra? Dê um sinal, faz barulho, aplauda Jesus, porque eu vim pregar sobre o Deus da provisão nessa quarta da provisão, e você não vai voltar para casa de sacola vazia. Glória a Deus. Já estou terminando. A sogra diz assim: fica toda a colheita lá, não sai de lá não, permaneça lá. Ela ficou durante toda a colheita lá, obedeceu a direção de Deus para a vida dela. A sogra dela diz assim: minha filha, a colheita acabou, mas eu quero te dar um conselho.
O Boaz hoje ele vai dormir no celeiro. Vai lá. Irmão, você já viu colher depois que a colheita acaba? Eu nunca ouvi falar isso. Acabou a colheita, acabou, não tem como colher mais. Mas se eu te falar que crente colhe quando acaba a colheita, você acredita? A sogra diz assim: minha filha, a colheita acabou. Só que nessa noite o Boaz vai dormir lá no celeiro. Deixa eu te dar um conselho, vai lá. Só que quando você chegar lá, não deite com ele não. Seja prudente. Você vai deitar nos pés dele. Ela chegou lá, o Boaz estava dormindo. E ela foi lá nos pés de Boaz e deitou lá. Ô Ruth, você já percebeu que quando tem hora que você deita nos pés de Jesus, a impressão que você tem é que ele está dormindo? Passa uma hora, ele não responde. Passa duas, passa um tempo. Mas eu tenho uma boa notícia: o Boaz vai acordar. Quando ele acordou, ele olhou para ela e disse assim: minha filha, eu me afeiçoei mais a você agora do que da outra vez que eu te vi. O negócio mudou entre a gente aqui. Fala o seguinte: tira a sua túnica. Ela pegou a capa, tirou a capa e falou: forra ela no chão, como um lençol. Quando ela forrou a túnica no chão, a capa no chão como um lençol, o Boaz, que era o dono do campo, dono do celeiro, que tinha a chave do celeiro, ele foi lá no celeiro, pastor Edmar, fez isso aqui, ó. Foi lá na túnica dela. Foi lá de novo. Você vai dar glória a Deus. Pode aumentar o glória a Deus, porque Boaz tem a chave do celeiro, ele está indo no celeiro. Foi lá de novo. 6 vezes ele faz isso. Agora quem foi para casa com a sacola cheia, está indo com a túnica cheia, porque quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Quando ela chegou em casa e disse assim: minha sogra, o negócio agora mudou. Então, irmão, vale a pena você ser fiel na crise, ser fiel no pouco, permaneça aonde Deus te colocou, porque é aí que Ele vai mudar a sua história. Irmão, sabe por que tem muita gente na prova que não deveria estar? É porque tem gente que não tem paciência de esperar chegar a hora do almoço. Não, eu não vou ficar aqui não. Não estou gostando de aqui, isso aqui não está dando certo, não está me dando lucro, meu negócio é em outro lugar. Não tem paciência, irmão, tenha paciência. Fica onde você está, porque no tempo de Deus, Ele vai encher a sua túnica, Ele vai mudar a sua história, porque Ele tem a chave do celeiro, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é o Deus da provisão, e Ele não precisa de lugar para mudar a sua história, não. Eu saio daqui para Deus mudar ali, não, fica onde você está, irmão. Fica onde Deus te colocou. Agora a história começa a mudar. O dono da fazenda, ele vai na porta da cidade falar com os juízes. O que ele vai fazer ali? Ele está indo lá pedir a mão da Ruth em casamento. Ela até tinha um outro remidor, mas ele decidiu ser o remidor. Porque o que Deus tem para você, igreja, não vai ficar só na verbalização, não. Vai ser documentado. Deus está assinando o papel nessa noite e dizendo para alguém nessa noite: meu filho e minha filha, você foi fiel, você não murmurou, você trabalhou, você esperou. Chegou o tempo da provisão, chegou o tempo da provisão, chegou o tempo da provisão. A sua bênção não vai ficar só na boca, não. Deus está assinando o documento, Deus está assinando o papel para mudar a história da tua vida. Fica de pé comigo, eu disse que era rápido. Coloca para mim Salmo 126, vou terminar lendo. Agora, irmão, quem começou colhendo rabisco,
agora é a esposa do dono da fazenda. O importante não é como você começa, o importante é como você vai terminar. O importante não foi como você entrou nesse culto aqui hoje, não. O importante é como você vai sair. Sabe como você vai sair? Com a provisão de Deus na sua mão. Salmo 126 assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, as nações diziam, todo mundo comentava: grandes coisas fez o Senhor a esse. Irmão, você sabe qual vai ser o comentário a seu respeito? As pessoas vão olhar e vão dizer: grandes coisas o Senhor fez para ela, grandes coisas o Senhor fez para ele. Continua, deixa eu ler mais um pouco. Prossiga que eu quero ler mais. Grandes coisas o Senhor fez por nós, pelas quais estamos alegres. Esse vai ser o seu testemunho. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. E algumas versões estão como as torrentes do Negueb. O Negueb era um lugar árido, infrutífero, no sul da Palestina. O que acontecia nesse período árido, seco? As pessoas plantavam nessa época. Aí caiu uma chuva serôdia lá na montanha, e essa chuva vinha descendo, 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 e passava no Negueb. Prossiga. E o texto diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Voltará sem o quê? Sem dúvida. Então não tenha dúvida, irmão. É a palavra de Deus que está dizendo: voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A chuva que cai lá em cima, ela vai descer e vai alcançar você que de repente entrou no vale aqui. O texto diz: aqueles que vão andando e chorando. Vamos inverter isso aí? Diga: chorando e andando. Mais uma vez: chorando e andando. Ministério do Louvor, vem para cá. Fica aqui que vocês vão cantar agora já. Diga mais uma vez: chorando e andando. Olha para o teu amigo e diz assim: eu estou chorando. Diz: eu estou chorando, mas eu estou andando. Eu estou chorando, mas eu estou orando. Eu estou chorando, mas eu estou vindo na quarta da provisão. Eu estou chorando, mas eu estou fazendo a minha parte. E Deus me trouxe aqui para dizer: você que está andando e chorando, ou chorando e andando, vai voltar sem dúvida, colhendo com alegria. Levante a mão para o céu e receba. Tem provisão, tem colheita. Irmão, vou falar algo muito sério aqui. Se você estiver dentro do plano de Deus, ou se você estiver fora, você pode sair do deserto e ir para um jardim. Se você chegar lá, o jardim seca, se estiver fora da direção de Deus. Agora, se você estiver na vontade de Deus, você pode sair de um deserto, de um jardim. Quando chegar nesse deserto, ele vai florescer. Pastor, mas e se tiver crise em Belém? Como que eu fico lá? E se na casa do pão não tiver pão? Quem vai em padaria aqui? Eu não sou muito, eu não vou muito não. Eu não sou aquele marido que passa na padaria, leva o pão de manhã, leva o pão à noite. O meu sogro todo dia de manhã o pãozinho, o café que ele busca, e à tarde o pãozinho que ele busca. E às vezes a minha esposa até fala: aprende com o sogro. Eu chego em casa e esqueço de levar o pão, irmão. Aprende com o seu sogro. Pastor, e se eu chegar
na casa do pão e não tiver pão na casa do pão. Você já viu quando você chega na panificadora e fala assim: ô moço, tem pão aí? E ele diz assim: tem não. Aí você fala: não, então eu vou embora. Ele fala: não, calma aí, não tem agora, mas está no forno, quentinho, está saindo. Oh, aleluia. Talvez você não está vendo, mas o forno celestial está na temperatura certa. Pode esperar um pouquinho mais, tenha paciência, tem surpresa de Deus que vai cair no teu caminho ainda hoje. Fique tranquilo que a casa do pão voltou a ter pão, a casa do pão vai voltar a ter pão, está no forno celestial e Deus está dizendo: tem providência quentinha, tem maná do céu, tem pão e tem provisão. Agora, quem começou colhendo rabisco, pastor Edmar, agora é dona da fazenda. Sabe o que Deus está dizendo para você? Agora vai se casar com o dono, vai se casar com o dono do campo. Deus está dizendo assim: ó, continua no rabisco, eu vou te dar pão quando você precisar, eu vou te dar água para saciar a tua sede, e de vez em quando eu vou fazer algumas surpresas caírem no teu caminho. E Deus termina dizendo: e depois de tudo isso, eu vou me casar com você. E você não vai herdar, não é fazenda aqui na terra não, você vai herdar, é uma moradia celestial. Aplauda Jesus quem recebeu essa palavra, porque Deus tem provisão para você. Eu posso até estar ferido, vamos terminar cantando, vamos? mas nunca destruído. Eu quero ver a voz da igreja, vamos. Você não saiu da sua casa à toa, não. Você sabe por que você vem nesse culto hoje? Porque o título desse culto é o Deus da provisão. Você só veio porque você acredita que tem provisão para a tua vida hoje. Então as duas mãos lá no terceiro andar e canta esse refrão para a gente terminar, vamos lá. Deus proverá, vai. Não vivo pela vista, não. Diga, a igreja canta profetizando. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. E a igreja diz: Deus proverá, Deus proverá. De novo, mais uma vez, diga: não vivo então, vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Segura a banda, segura a banda, segura a banda. A sua boca foi feita para profetizar só coisas boas. Então coloca a mão no teu coração. Diga, para que o inferno possa ouvir: não vivo pela vista, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. De onde vem o seu socorro? É de lá que vai vir, irmão. Deus proverá. Irmão, você só precisa de socorro
Quando você não consegue mais. Enquanto você está conseguindo, você não chama por socorro. Mas quando você se desespera, você começa a gritar: socorro, socorro, socorro. Quem sabe entrou alguém assim gritando: socorro, Deus. É nessa hora que a provisão vai chegar. Não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Para terminar, vamos. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Diga para o teu irmão: tem socorro de Deus chegando. Tem socorro de Deus chegando. Aplauda Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe.